Convido então a igreja, que continua aqui, né, porque eles fazem parte da igreja, mas convido a igreja a abrir no Salmo de número 133, um salmo muito conhecido. Salmo de número 133. E se você não conhece, fique tranquilo que você vai conhecer bem hoje, tá bom? Salmo de número 133, um salmo de Davi, um salmo curto, mas extremamente profundo, bem profundo. Salmo 133, eu peço que você deixe aberto. E aí, como você já pode ver ali nessa televisão gigante, quão bom e agradável. Mas tem um detalhezinho ali no slide. Será? Essa é a proposta que nós iremos trabalhar hoje no sermão. E aí eu convido você a olhar o texto bíblico que diz o seguinte: Cântico de peregrinação de Davi. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Faço uma pergunta já para você. Você consegue dizer, não precisa repetir comigo, mas você consegue dizer, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos? Você consegue dizer isso? Consegue dizer em alto e bom som? De novo, não precisa falar agora não, tá bom? Provavelmente você consegue falar isso, tá? Mas agora, você consegue falar na frente do seu irmão? Irmão de sangue mesmo? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos? Aqui, eu já não tenho certeza se todo mundo consegue. Por isso que aquela perguntinha ali está ali. Será? Você consegue dizer isso na frente da igreja? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos? Você, agora dificultando um pouquinho mais, será que você consegue dizer, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos? Com aquele irmãozinho que te prejudicou há uns 5 anos atrás, há uns 10 anos atrás? Ou até o seu irmão de sangue que fez algum mal contra você? Ou há umas 2, 3 semanas atrás, alguma coisa assim? Você consegue dizer, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos? Com aquele irmão que não para de fazer barulho dentro do culto? Que ele senta do seu lado? Será que você consegue dizer isso? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos? Será que você consegue dizer como é bom e agradável viverem unidos os irmãos com alguém que trabalha completamente diferente de você aqui dentro da igreja? Que às vezes discorda de você de muitas coisas? E aí a pergunta principal aqui, você consegue dizer esse verso para cada pessoa que está aqui hoje? Para cada uma, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Você consegue chegar na frente de cada um e falar, é bom e agradável estar com você. Eu duvido um pouco que 100% da nossa igreja consegue dizer isso. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Por isso que eu coloquei um será ali. Porque por mais que essas perguntas sejam simples, elas nos levam a pensar sobre o nosso problema. Sobre o problema do Natan, sobre o problema de vocês, sobre o problema da igreja presbiteriana em Indaiatuba, mas fora de Indaiatuba. O seu problema de você que está assistindo em casa, o nosso problema. Nós não conseguimos falar isso de inteireza de coração, porque nós não conseguimos estar unidos aos nossos irmãos. Porque senão seria muito fácil. Nós preferimos muitas vezes a discórdia, a intriga, do que a união. Nós não conseguimos dizer com todas as letras e com todo o nosso coração que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Muitas vezes a gente recita esse texto, que é muito conhecido, a gente canta, né, e tudo mais, mas a gente faz isso no automático, sem levar em conta aquilo que o texto realmente diz, que é realmente bom estarmos juntos. E infelizmente isso causa muita rixa, quebra igrejas. Os trabalhos ruem dentro da igreja, a igreja fica doente, fica podre. Infelizmente isso porque nós não conseguimos dizer que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O salmo que está aberto aqui é um salmo curto, mas é belíssimo e rico em detalhes. E esses detalhes do contexto, agora já trazendo um pouco do contexto disso, essa primeira frase que já está no texto, ele faz parte do texto hebraico, então continua sendo palavra de Deus. Se você olhar para a sua Bíblia, isso vai estar como se fosse um título ali, um subtítulo. Tem uma parte que está em negrito, que isso não é Bíblia, é um título dos editores que eles colocaram ali para facilitar, mas o que está embaixo faz parte do texto.
E aqui, pelo menos na minha tradução, está escrito Cântico de Peregrinação de Davi. Ali está escrito Cântico de Romagem, que é basicamente a mesma coisa, e também de Davi. Isso já é palavra de Deus. E aqui nós temos dois detalhes importantes. Dois detalhes já importantes aqui. A palavra traduzida por romagem, ela tem diversos significados. O significado mais básico é um movimento para cima. Mas pode se significar assim, pessoas indo para cima, ou peregrinação, ou viagem, ou até escada, degraus, escadaria, tudo relacionado a subir, alguma coisa assim. Se você olhar na sua Bíblia, voltar alguns salmos ali, desde o salmo de número 120, todos os salmos eles vão estar escritos, cântico de romagem, cântico de peregrinação, vai estar escrito isso. Nem todos estão escritos de Davi, mas todos eles, desde o 120 e até o 134, eles são cânticos de peregrinação. Por que eles são chamados assim? Porque esses cânticos, eles eram cantados pelo povo de Deus quando eles iam em direção a Jerusalém para festejarem as festas ordenadas por Deus. Sendo essa viagem geralmente longa, e eles iam com todo mundo da família, com os irmãos, todo mundo, o povo ia cantando esses cânticos. E eles cantavam esses aqui que nós temos em mãos, inclusive o 133. Esses aqui, eles cantavam, peregrinando para Jerusalém ali. E os cânticos, eles relembram as grandiosas promessas de Deus, que se cumpriram e que se cumprirão, bem também como os grandes feitos que Deus fez por eles, e que estava presente ali na vida deles. Eles cantavam para poder relembrar tudo isso. Mas a palavra romagem também pode significar, como está ali, uma ascensão, ou subir a uma posição de honra, também nesse sentido de subir ali, né? E Alan Harman ele vai dizer que um cenário adequado para esse salmo, ou seja, um contexto adequado, seria o período depois de Davi se tornar o único rei de Israel. O rei de Israel inteirinho, que está narrado isso lá em 2 Samuel capítulo 5. Depois, se você quiser ir em casa conferir isso, aonde Davi, ele está em um contexto tão conturbado, e o povo de Israel ele se encontrava num contexto de divisão, dividido em suas tribos, em seus interesses, era traição, discórdia, mas Davi aqui ele consegue unificar as tribos e ele se torna o único rei de Israel, o único reinado. Quando ele faz isso, ele ascende ao poder, ele toma o cargo de rei mesmo, e ele, na verdade, ele é coroado pelo povo, reconhecido pelo povo como rei, e ele é considerado responsável por essa unificação. E aí, agora, ele é o rei de tudo ali. E aí, então, esse cântico ele também pode ser um cântico dessa ascensão de Davi. Davi ele compôs esse cântico como uma ascensão dele, e depois o povo começou a peregrinar para Jerusalém e cantar esse cântico. João Calvino ele vai falar que nesse salmo Davi ele rende graças a Deus por essa harmonia que sucederam um longo e melancólico estado de confusão e divisão no reino. E ele exorta a todos individualmente a se esforçarem na manutenção da paz. Portanto, já fechando esse período de contextualização, esse salmo ele tem dois detalhes iniciais que é importante a gente saber para entrar na exposição desse salmo. Primeiro, é um cântico de peregrinação. O povo que subia a Jerusalém cantava esse cântico. E segundo, é um cântico de ascensão de Davi ao trono, onde ele unificou todas as tribos ali em um só reino. Tendo todas essas informações preciosíssimas em mente, nós podemos partir para o texto e ver o que Deus está querendo dizer com tudo isso. E, em primeiro lugar, o Salmo vai mostrar para a gente que isso é uma união que vem de Deus. Mas, dentro desse primeiro ponto, nós podemos dividir em três. E essa união que vem de Deus é uma união aparentemente impossível. Como nós vimos no contexto, tinha um motivo gigantesco para o povo louvar de pulmões cheios a bondade de Deus por unir um povo que fora anteriormente tão dividido. Quando Davi ele toma posse desse reino, a maior parte da nação via ele como inimigo ainda, inimigo do bem público. Ele era um agitador, ele era contrário à paz, ele se revoltou contra o que estava tudo ali, mas o povo se voltou contra Davi.
Aliás, era tão mortal essa hostilidade que nada além da destruição total de um dos partidos ali tinha que acontecer. Ou seja, tinha o partido de Davi e o partido dos opositores a Davi. Tinha que acabar algum. Um deles tinha que morrer. Mas a mão de Deus foi tão maravilhosa e tão inesperada que essa destruição não existiu. A harmonia existente entre eles é claríssima. E quando aqueles que haviam sido inflamados pela mais violenta antipatia, agora eles estão falando o quê? Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Isso é improvável, gente. Improvável completamente. Como que um povo tão dividido agora está falando como é bom e agradável viverem unidos os irmãos? Essa é a primeira característica dessa união que vem de Deus. Mas a segunda é que essa união vem de Deus. Essa é a segunda característica que Davi vai mostrar. Olha o versículo 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Lá em Êxodo capítulo 30, Deus instituiu o óleo sagrado da unção. Esse óleo ele era feito com a base, era o azeite, e muitas outras especiarias, ervas e tudo mais daquela época. Esse óleo ele tinha um objetivo específico: consagrar os utensílios do tabernáculo para que eles sejam santíssimos, usados como santos. E o texto vai dizer que tudo que o óleo tocasse seria santo, seria consagrado, seria separado para Deus com propósitos específicos. Nesse texto lá de Êxodo capítulo 30, vai dizer que Deus ordenou que esse óleo fosse derramado sobre a cabeça de Arão, sobre os seus filhos, sendo eles agora consagrados, separados, santos para o sacerdócio, para um propósito, servir a Deus como sacerdotes. Quando Davi ele usa essa imagem, ele quer exemplificar essa união que vem de Deus. E ele usa essa imagem para mostrar e afirmar que toda a verdadeira união entre os irmãos tem a sua origem em Deus, vem de Deus esse óleo, Deus instituiu isso, e tem o propósito dessa união é que todos sejam unidos, juntos, para adorar ao Senhor, com o culto dedicado a Deus. Essa união vem de Deus e é para Deus. E o óleo, como a gente vê no texto, ele não fica somente na cabeça de Arão, mas ela desce pela barba, pela gola das suas vestes. Essa unção, essa união vinda do próprio Deus foi espalhada pelo seu povo, sendo todos eles atingidos com a santidade do Senhor, unificados, portanto, para adorarem o único Deus verdadeiro. É uma união que vem de Deus e para Deus também. Essa é a segunda característica dessa união boa e agradável que nós vemos no texto. Mas tem uma terceira característica também, é uma união com bons frutos, como diz o versículo 3. É como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Uma rápida explicação aqui. O Monte Hermon é o maior monte em Israel ali. E por causa da sua altura, o pico do monte é até hoje todo coberto de gelo. Mas naquela época também era coberto de gelo. Além disso, também é um monte coberto de vegetação. Por isso, em determinadas épocas do ano, o monte ele liberava muita água. Começava a escorrer a água dele, suficiente para suprir o Mar da Galileia, que fica um pouco à frente ali, e consequentemente até o próprio Rio Jordão é banhado por esse Monte Hermon. Por conta disso, por onde as águas desse monte passavam, a vida ia florescendo, as vegetações iam aparecendo. Eu vi algumas fotos desse Monte Hermon hoje, e ele é verdinho, não é seco não. E ali naquela região da Palestina tem muito lugar seco, mas aonde o Monte Hermon está e por onde a água dele passa, é verdinho, tem vida. As flores crescem, as cidades se desenvolvem, porque cidade precisa de água. Então as cidades se desenvolvem ali do lado, e os frutos podiam ser vistos, colhidos e usufruídos. Essa imagem é uma imagem para representar, para se referir à união boa e agradável entre os irmãos. É uma união que dá frutos, que traz resultados, que floresce, que traz vida, que floresce por onde passa. E tem mais ainda. No final do Salmo, Davi ele vai adicionar que Deus ordena a sua bênção onde existe essa união. Isso significa que Deus se agrada da harmonia entre os homens e faz chover vida sobre eles.
faz chover bênção sobre eles. Essa bênção ela é explicada pelos comentaristas de duas maneiras. Primeiro, quando há união no meio do povo de Deus, eles próprios desfrutam da vida em seu sentido mais autêntico. Deus derrama em seu povo unido amor, paz, paciência, o fruto do Espírito. Deus derrama essas bênçãos. Mas os comentaristas vão dizer também que essa bênção, ela também é explicada como sendo a própria vida eterna, a vida para sempre. A união boa e agradável entre os irmãos gera ricas bênçãos, mas aqui no meio do povo unido é que nós vemos a vida eterna do Senhor sendo derramada. E essa é a terceira característica da boa e agradável união que nós vemos no texto. Uma união com bons frutos. Portanto, uma união que vem de Deus, nós teremos três características. Aparentemente impossível, mas possível, era só aparente. Agora, ela também é vinda do próprio Deus e para Deus, e que gera bons frutos. Isso é a união que vem de Deus que nós vemos no texto. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Voltando lá nesse contexto de Davi e tudo mais. Ele unificou todo o reino e tudo mais, certo? Até quando vocês acham que esse reino ficou unido? Durou bastante tempo? Pouquinho? Bastante? O que Davi lutou para reunir, Salomão e os seus filhos. Não passou nem tanto tempo assim não, tá, gente? A descendência de Davi, rapidamente eles desmancharam tudo aquilo de novo. Aquele povo que estava unido, que estava falando, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, agora ele está fragmentado de novo. As tribos, elas foram divididas em norte e sul, e elas inclusive guerreavam entre si. Dentro dessas divisões, intrigas familiares, disputas por poder foram as marcas desse período de trevas de Israel. Assassinatos, traições, se tornaram tão comuns como pão e vinho. Era a comida deles diária ali, era traição, assassinato, morte. O que era uma união aparentemente impossível, agora se tornou verdadeiramente impossível. Não tinha mais como reunir aquele povo. O que era uma união vinda do próprio Deus e para Deus, agora é desunião, provindo diretamente dos homens. E o que deveria dar bons frutos, gerou frutos amargos, gerou frutos podres. Em vez de gerar vida, gerou morte. O que será que aconteceu no meio do caminho? O que se passou entre a união dada por Deus a Davi e a desunião logo depois dele? Será que a culpa foi de Davi porque ele não conseguiu manter essa união? Será que a culpa foram dos filhos dele porque eles foram totalmente terríveis no seu governo? Será que foi o povo por abandonar essa união e esquecer do cântico? Quão bom e agradável ver unidos os irmãos? A resposta, meus irmãos, é que essa desunião vem dos homens. A resposta é que essa humanidade quebra essa união. Eles se rebelam contra Deus, contra a lei de Deus. E um velho ciclo de desunião, ele se reinicia novamente. Desde o jardim, o homem ele quebra essa união que Deus dá para o seu povo. Porque no Éden, Deus estava unido com Adão e Eva, mas eles quebraram essa união. E aqui, o homem quebra essa união novamente. Esse ciclo de desunião, iniciado lá no jardim, se inicia novamente. O pecado entrou no mundo através de um homem. E através dele, todos os homens agora estão separados do Senhor, desunidos do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 21, na versão NVI, vai dizer: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Agora, por conta do pecado que entra no mundo, a condição do homem é separado de Deus, e não unido. Não existe mais união. Não existe mais união. Imersos no pecado, inimigos de Deus, distanciados do Deus Todo-Poderoso. Pecadores que somos, nós não podemos ter acesso ao Pai. Aquele que é inteiramente bom, como nós vimos na liturgia, ele não suporta habitar com quem é mau. Aquele que é perfeito não se une com pecadores. E separados de Deus, é impossível que nós sejamos unidos com os nossos irmãos. Impossível. Separados de Deus,
é impossível nós falarmos, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aqueles pontos que nós vimos acima, eles não funcionam se essa desunião estiver acontecendo. Por isso que eu quero trazer aqueles pontos de novo, mas eu vou reformular eles, são contrapontos práticos. Primeiro, que essa união agora é realmente impossível, em vez de ser possivelmente impossível. É realmente impossível. Por conta de nossos pecados, de nossa corrupção da alma, não é possível termos uma união com os nossos irmãos. Porque nós estamos separados do Senhor. E separados do Senhor, a gente não quer união. Na verdade, a gente quer uma união impossível mesmo. Porque nós causamos discórdia. Nós não perdoamos. Nós não pensamos nos outros como superiores a nós mesmos. Nós ficamos feridos demais por conta de palavras. Por poucos atos, nós viramos as costas para o nosso irmão. Nós deixamos que as pequenas intrigas dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho, frustrem o nosso coração. Nós abandonamos os cargos na igreja por conta disso. A gente deixa pessoas para trás por conta disso. Nós cortamos os laços entre os irmãos que antes Deus tinha unido e agora nós cortamos tudo isso. E aí, consequentemente, a gente não consegue falar como é bom e agradável. Na verdade, você fala, eu não quero mais chegar perto daquela pessoa. Eu não vou no culto porque ela está lá. Ou eu não trabalho mais na igreja porque discordaram. Separados de Deus, a união com os irmãos é realmente impossível. Mas além de ser realmente impossível, não é uma união, é uma desunião que vem dos homens e serve para os homens também. Onde deveria ter união, é só desunião e estamos separados de Deus. Ao invés de existir essa união, as nossas mãos procuram, elas caçam a intriga, a discórdia. E como diz Paulo lá em 1 Coríntios 12, 21, vai dizer o seguinte, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Aqui é uma imagem que Paulo usa, que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Que um é a mão, o outro são os olhos, o outro é isso, o outro é aquilo. E Paulo fala, vocês não podem falar que vocês não precisam uns dos outros. Mas é exatamente isso que a gente faz. É exatamente isso que a gente faz. Nós não, às vezes, fazemos isso com palavras, mas nós fazemos com atitudes, com olhares, com egoísmos. Nós desprezamos ao nosso irmão com as necessidades. Nós desprezamos dons e talentos. Desprezamos opiniões e alertas, muitas vezes porque o nosso ego foi ferido. Muitas vezes porque aquilo que você queria que acontecesse, não aconteceu. Nós desprezamos conselhos, tudo isso porque a nossa natureza pecaminosa agora está desunida por conta do nosso coração. Nós desprezamos a Deus. Muitas vezes nós queremos que o óleo da unção lá de Arão só fique na cabeça, não desça para a barba, não desça para a gola das vestes, não esparrame para outras pessoas. A gente quer que a bênção do Senhor esteja só na nossa casa. A gente quer que a bênção do Senhor esteja só na minha família, debaixo dos meus cuidados. A desunião, gente, vem das nossas mãos, porque nós somos pecadores. Essa é a realidade. E o terceiro contraponto é que aonde deveriam dar frutos bons, agora dão frutos podres. Onde deveria ter vida, por conta dessa união entre os irmãos, agora tem morte, não tem frutos. Na verdade, com frutos podres. Onde deveria reinar a alegria, a paz, a paciência, o amor mútuo entre os irmãos, a fraternidade, agora só sobra o quê? Discórdia, intriga, fofoca, ciúme, rancor, mágoa, o olho torto, sobra isso. Tudo isso, gente, gera uma igreja doente, gera uma igreja podre, uma igreja fraca. E não, as paredes da igreja não vão cair, mas o seu coração, ele fica amargurado, ele fica quebrado. Nós vivemos uma vida de rancor e mágoa, que apodrece o nosso próprio coração, muitas vezes porque nós nos recusamos a perdoar o nosso irmão. Muitas vezes nós nos recusamos a fazer isso. Vivemos uma vida de ciúme que acaba com a nossa vida espiritual.
O que deveria gerar vida para sempre, gera morte para sempre. Totalmente ao contrário. Separação, desunião eterna. E aí eu convido você a pensar novamente. Você consegue dizer como é bom e agradável viverem unidos os irmãos? Consegue dizer isso em alto e bom som para todo mundo, na cara de todo mundo? Ou você lembrou de alguma questão que você ainda precisa consertar com algum irmão? Seus relacionamentos da igreja são saudáveis? Relacionamentos em casa, eles estão saudáveis? Tem intrigas e discórdias não resolvidas com alguém? E agora eu quero que você preste bastante atenção agora. Será que a sua união com Deus ela está estável? Porque sem união com Deus é impossível se unir aos nossos irmãos. Será que você tem se baseado nas suas próprias forças para manter algum tipo de união? Porque a união que vem dos homens não é união, é desunião. A união que vem das nossas próprias mãos não tem como. Será que você tem depositado sua confiança plena de salvação e de união com Deus em você mesmo? No seu orgulho, nas suas boas obras? Uma união baseada em homens caídos, pecadores, separados de Deus, sempre irá ruir, sempre irá se separar. É por isso que essa união aqui ruiu. Porque em vez daqueles irmãos do contexto de Davi, eles se apegarem a Deus, eles se apegaram às riquezas, à glória, ao poder. Eles se apegaram a eles mesmos. E isso ruiu. Todos os relacionamentos, eles vão ruir se nós não estivermos apegados ao Deus grandioso. Seja dentro da igreja, fora da igreja, dentro de um casamento, dentro de casa, dentro de um namoro, de qualquer lugar. Sem Deus não há união. Não existe. E vendo o contexto desse salmo, Davi, ele falhou em unificar o reino, porque o reino caiu. Sua descendência falhou em unificar o reino. Os judeus, eles falharam em unificar esse reino. Hoje nós falhamos em unificar a igreja. Sabe por quê? Porque nenhum homem é capaz de unificar tudo isso. O único é Jesus Cristo. Cristo é o único unificador perfeito. Aquele que unifica perfeitamente e espiritualmente o seu povo com o grande rei. Mais ninguém. Nenhum homem consegue verdadeiramente unificar nada. Nem unificar o povo de Deus com Deus e nem o povo de Deus com Ele mesmo. É impossível algum homem fazer isso. Jesus, Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Quando nós estamos unidos a Ele, nós temos vida em abundância. Com o óleo que vem dEle, nós temos santidade, nós temos união. Sendo o corpo do cabeça que é Cristo, é que temos a vida eterna. Jesus Cristo nos unifica a Ele e ao mesmo tempo nos unifica como povo. Antes nós éramos pecadores e o que nós vimos é que a realidade dessa distância do Senhor, dessa separação do Senhor, é antiga já. Nós naturalmente estamos separados do Senhor desde a queda de Adão, o nosso representante. Nós estamos separados do Senhor e não existe nada que nós possamos fazer para ligar isso de novo. Mas Jesus Cristo, Ele se fez homem e se fez pecado por nós. Ele pegou a sujeira que havia no nosso coração, o pecado que havia no nosso coração e cravou na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. E agora, sem pecado, mediante a ressurreição de Jesus, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Essa união, acontece de novo. Nós somos religados ao Pai. Nós podemos nos achegar ao Pai novamente. Nós podemos ser unidos a Ele em amor, em santidade. Jesus faz com que essa união seja possível. E nenhum homem, apenas Jesus, o perfeito homem e o perfeito Deus, o Filho de Deus. E agora, unidos a Deus, adivinha? Nós podemos ser unidos uns aos outros. Essa união maravilhosa que às vezes até ultrapassa o nosso entendimento. Como pode uma igreja que tem tantas pessoas diferentes, como pode uma igreja espalhada pela face da terra dizer como é bom e agradável viverem unidos os irmãos?
Não os irmãos de Indaiatuba, não os irmãos só dos bancos da esquerda, não os irmãos que estão dentro da minha casa, ou não os irmãos que gostam do mesmo esporte e torcem para o mesmo time que eu. Não. Com bom e agradável viver unidos, os irmãos espalhados pela face da terra, unidos em Deus. Agora, nós somos unidos em Deus e unidos uns aos outros. E essa união gera vida por onde passa. Essa união faz com que espalhemos essa vida. Essa união, ela vai para onde nós formos. Quando nós espalhamos o Evangelho de Jesus Cristo, essa vida que vai descendo, como aquela água que desce pelo vale, pelo Monte Hermon, essa vida vai contagiando outras pessoas. E se essas pessoas, tocadas pelo Espírito Santo, se arrependerem de seus pecados, agora ela é uma irmã sua também. Ela está unida em Cristo, assim como você está unido em Cristo também. Então, para encerrar esse sermão, eu tenho algumas aplicações para nós. São 3. A primeira delas, saiba quem você é. Tenha consciência de quem você é. O primeiro passo para essa união ser boa e agradável é reconhecer que você é pecador, que você é miserável. Você não é um Deus, você não é o salvador da igreja, você não é o membro mais velho, o membro mais culto, não é o membro mais talentoso, o mais capacitado, nada disso. Você é pecador miserável, assim como eu, assim como o pastor, assim como qualquer um de nós. Nós precisamos da graça de Deus. Com as suas próprias mãos você não faz nada. Pelos seus esforços você não chega a lugar nenhum. Com os seus dedos você não toca nenhum instrumento. Com os seus braços você não carrega nenhuma cesta básica. Com a sua mente você não faz nada de certo, porque por você mesmo você estaria morto. Morto, separado do Senhor. E por mais que você se enquadre em o membro mais velho ou o membro mais culto, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Ele se humilhou. Ele se esvaziou. Ele era tudo. Mas ele não julgou como algo que deveria ser exaltado. Ele deixou isso. Ele assumiu a forma de servo. E é isso que nós devemos fazer. Servos do Senhor Jesus, unidos a Ele e unidos uns aos outros. Sem Jesus Cristo você não é nada. E com Jesus Cristo você é servo. Não é maior que ninguém. Ter consciência, saber quem você é se humilhar. É se rebaixar no nível da onde nós estamos. Descer do pódio e colocar a cabeça no pó. Falar, eu sou pecador, mas alcançado pela graça do Senhor, que é o segundo ponto. Saber o que Cristo fez. Se você não é nada, Cristo é tudo. Ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, foi obediente até a cruz. Para quê? Para te dar vida e vida em abundância. Cristo morreu para te dar a vida, Cristo ressuscitou para te dar a vida. Por conta do que Cristo fez, agora você consegue pegar as cestas básicas e carregar para onde você precisa carregar. Agora você consegue visitar os enfermos no hospital. Agora você consegue tocar os instrumentos. Agora você consegue cantar nos ministérios de louvor na igreja. Agora você consegue fazer qualquer outra coisa dentro da igreja e fora da igreja, porque Cristo transformou a sua vida, transformou a minha vida, transformou a nossa vida. Te deu um novo fôlego, um novo propósito. Sem Jesus você não é nada, mas com Jesus você é apto a, junto com seus irmãos, trabalhar. Com relação a isso, sabendo quem você é e sabendo o que Cristo fez, resolva os seus conflitos então. Resolva os seus conflitos. Salvos por Cristo Jesus, redimidos pelo seu sangue, humilhados, e com esse grande amor a Deus, como que você vai virar para alguém e desprezar? Ou nem virar, na verdade, né? Virar a cara completamente. Se a pessoa foi alcançada por Cristo Jesus, assim como você, ela está unida ao mesmo corpo. Ao mesmo corpo. A união entre o marido e a mulher é uma união que a gente fala, né? Os dois se tornam uma só carne. Essa união tem o propósito de mostrar a união entre Cristo e a sua igreja. Como que você vai falar para o seu braço
que ele não presta, que ele não serve de nada. Ou você simplesmente fala, eu não vou usar mais. Mão direita, não quero mais usar. Porque a mão direita vacilou comigo, ela fez o errado, fez o que eu não queria, não vou mais usar a mão direita, só vou usar a esquerda agora. Essa é uma ilustração para a gente falar assim, mas eu não preciso mais de você, meu irmão, porque você faz as coisas diferentes de mim. Não é assim que funciona. Cristo perdoou os seus pecados. Como que você não vai perdoar os pecados de alguém? Cristo perdoou uma dívida impagável. O pecado que você carrega foi pago por Cristo Jesus naquela cruz. Era uma dívida que você tinha que pagar, mas Cristo Jesus pagou por você. E aí como que você vai falar para o seu irmão que ele, não sei, pisou no seu pé? Ou ele não comunicou alguma coisa com você e aí deu ruim no trabalho da igreja e atrapalhou alguma coisa? Como que você vai falar para ele assim, não, eu não perdoo? Ou você nem fala com ele e só corta relações, vai com Deus, eu vou com Deus aqui também, mas do outro lado. Não, gente. Nós precisamos resolver os nossos conflitos, porque nós somos todos unidos ao mesmo corpo. Você deve dizer, agora nós vamos caminhar juntos, porque você é junto com Ele, você é unido com Ele. Vocês são um em Cristo Jesus. Essa união transcende simplesmente os laços de coleguismo que a gente mantém, geralmente. Coleguismo a gente tem no trabalho, mas às vezes a gente carrega aqui para dentro também. Esse coleguismo fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite, até semana que vem, Deus abençoe, e fica por aí. Isso é coleguismo. Isso não é coisa de gente que está unida um com o outro, não. Cristo Jesus deu a vida para mim, mas para o meu irmão também. Como que eu posso ignorar as necessidades dele? Sendo que ele é um. Sendo que Cristo deu a sua vida por mim também. Ele mesmo estabeleceu essa união. Eu vou desfazer essa união? Aquilo que Cristo fez? Sabendo quem você é, o que Cristo fez, e resolvendo os seus conflitos, você vai dizer o seguinte, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e isso não é mais um será, agora é uma afirmação. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa é a realidade que nós vemos no texto, meus irmãos, e que precisamos praticar. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre.